Certo? Comecei. A aula de hoje vai ser sobre... Novamente, a gente vai continuar estudando português e hoje é sobre alguns tópicos acerca da estrutura morfossintática do período, que seria basicamente o que a gente tem dentro de uma frase, dentro de um período em que a gente realiza ao se expressar. Então, hoje a gente vai conhecer algumas coisas sobre os empregos das classes de palavras. E vocês vão conhecer ou relembrar, acredito que a maioria sabe, relembrar a estrutura das classes e o emprego das classes de palavras. Então, a gente vai começar com o artigo. Vocês sabem muito bem, ou devem lembrar, que o artigo é aquela palavra em que a gente coloca antes dos substantivos, com a finalidade de quê? De determiná-los em gênero e número. Se é gênero masculino, feminino, se é plural, singular. E nós utilizamos os artigos de acordo com uma classificação. Eles podem ser definidos como o, a, os, as, o menino, a menina, os meninos, as meninas. Quando nós falamos o, estamos nos referindo a um substantivo, a uma pessoa, a um objeto masculino ou feminino. Como quando nós falamos a menina, a adolescente, nós estamos nos referindo a uma pessoa do sexo feminino e nós fazemos essa distinção a partir do gênero. E os, as é a partir do número. Eu saio do singular para ir pro plural. Eu estou me referindo a mais de um indivíduo. Então, eu faço essa distinção a partir dos artigos definidos. Eu conheço muito bem quem são os sujeitos da ação. Eu conheço muito bem quem são os sujeitos envolvidos na frase. Quando eu falo isso, o menino, a menina, eu sei quem é o menino, eu sei quem é a menina. A adolescente, os bandidos. Quando eu falo isso, eu estou me referindo aos bandidos que assaltaram o banco. Então, eu estou definindo quem são eles. E dessa forma nós temos os artigos definidos. Eles vão determinar o substantivo de forma particular. Nós vamos conhecer o substantivo, nós vamos conhecer os sujeitos quando nós nos referimos a partir dos artigos definidos. E os indefinidos, eles não deixam claro quem é o substantivo, quem é o sujeito, quem é o responsável por aquela ação. Então, quando eu falo um ladrão entrou dentro do banco, eu estou me referindo a um ladrão em que eu não conheço. Agora, quando eu falo o ladrão que esteve na casa é fulano, eu estou me referindo a aquele sujeito específico. Quando eu falo uma pessoa fez mal para determinada pessoa que eu conheço, eu estou falando uma pessoa, o ladrão... eu sei quem é. Quando eu falo o ladrão, eu sei quem é. Quando eu falo um ladrão, eu não sei quem é. Quando eu falo o menino entrou na casa, eu sei quem é. Quando eu falo um menino entrou na casa, eu não sei quem é. Eu não conheço, eu não determino quem é. Eu apenas dou uma sugestão, que é um menino. Agora, quando eu falo o menino de fulano, eu estou definindo. Eu estou utilizando um artigo definido. Quando eu utilizo o, a, os, as. Agora, quando eu falo um, uma, uns, umas, eles vão determinar o sujeito ou substantivo de forma indefinida, inespecífica, certo? Então, a partir disso, nós temos os exemplos, né? Comprei o carro. Ele é um carro específico. Quando você conversa com seu amigo e diz assim, rapaz, eu estou de olho em um carro. Você fala que está de olho em um carro. Você não especifica o carro, mas se em outra conversa vocês entraram em contato e falaram, eu estou de olho em uma Hilux. Aí você vai lá, depois de 2 dias, e você fala, eu comprei o carro. Você está se referindo a que carro? Ao carro que você disse que estava interessado. Então você definiu o carro. Mas se você teve uma conversa 2 dias atrás com seu amigo e falou, eu estou de olho numa Hilux. Aí depois de 3 dias você fala, comprei um carro. Você não está definindo qual é esse carro. Você não deixou claro para o seu amigo que o carro que você comprou é aquele que você tinha conversado com ele. É um carro qualquer. Aí ele vai e te pergunta, que carro? Já que você não se referiu àquele carro que a gente tinha conversado antes, entenderam? Então, comprei o carro é um carro específico. Você conhece o carro. Quando você fala comprei um carro, é um carro qualquer.
Quando você fala abrir a porta da cozinha, você sabe qual é a porta. É a porta da cozinha. Quando você fala abrir uma porta no meio do caminho, você não sabe qual foi essa porta. Você só sabe que você abriu. É uma porta qualquer, é inespecífico. Quando você fala eu abri a porta que estava à direita, essa porta estava à direita, você conhece. Eu abri uma porta, é diferente, você não conhece, é uma porta qualquer. Então, esse artigo, nós vamos definir ou indefinir o substantivo a partir do modo como estamos utilizando. Então, artigo definido, mais exemplos. O professor, a professora, os professores me repreendiam. Então, nós estamos utilizando e diferenciando um do outro quanto a quê? A número. O professor é singular, a professora também é singular. Agora, os professores é plural. Então, artigo definido vai definir o substantivo, a pessoa, de acordo com o quê? Número, certo? Porque eu posso definir a partir de plural ou a partir de singular. Beleza? E o indefinido, ocorreu um errozinho de digitação aí, dependendo da flexão de gênero e número, ele vai assumir o quê? Algumas formas, como uma, uns e umas. Eu já expliquei porque é indefinido e nós temos os exemplos. Um professor me repreendia. Por exemplo, você foi lá em um congresso, na universidade, na escola, uma palestra, você fez barulho e você vai dizer para o seu amigo: enquanto eu fiz barulho, um professor me repreendia. Você só sabe que era um professor, mas você não conhece o professor, certo? Dessa forma, você só está dizendo que era um professor que o repreendia. Agora, você não sabia quem era ele. Agora, quando você fala, estava na palestra e fiz um barulho e o professor me repreendia, você está sabendo, você sabe que ao falar isso, o seu interlocutor, ou seja, aquela pessoa que está te ouvindo, conhece quem é o professor. Se você está na sala e você diz o professor está te olhando, você está se referindo ao professor. Agora, se você está numa reunião em que você diz assim, tem um professor te olhando, essa pessoa não sabe quem é o professor. Você não está definindo para ela quem é o professor. Você só está dizendo para ela que é um professor indefinido. Você está utilizando o que para isso? Um artigo indefinido. É um professor inespecífico. Uma professora da mesma forma e uns ou umas professoras também. Dependendo do gênero e número, eles vão assumir essas formas. Um e uma é quando você utiliza no singular, uns e umas quando você utiliza no plural. Então, artigos indefinidos, foi repetido. Indefinidos e definidos, é isso aí que eu falei para vocês. Eles vão determinar o substantivo de acordo com o quê? Com o número e gênero, se é masculino, feminino, se está no plural ou no singular. Substantivo é uma outra classe de palavra. E a definição é que os substantivos eles vão nomear seres, coisas, ideias, objetos, qualquer coisa que tenha nome. Esse nome é um substantivo. Então, porta, TV, Rexona, creme, computador, celular, todos esses objetos têm nome e esse nome é chamado de substantivo. Vocês têm um nome, então tudo que tem nome tem substantivo. O substantivo é o nome em si, ele vai nomear as coisas. Então, a classificação deles é de acordo com o quê? Com isso aqui, ó. Substantivo comum, ele vai designar seres de uma espécie de forma genérica. Então, quando você fala casa, felicidade, mesa, criança, você está nomeando um ser de forma comum. Casa, quando você fala casa, você está falando de uma casa comum. Quando você fala criança, você está falando de uma criança comum. Certo? Não tem nada de especial aí. Quando você fala mesa, felicidade, são coisas do dia a dia. Agora, quando você parte para isso e começa a chamar pessoas pelo seu nome próprio, pelo seu substantivo próprio, aquele nome é dela e de mais ninguém, aí você tem uma outra classificação, que no caso seria o de substantivo próprio. E quais são os exemplos e a definição a princípio?
Substantivo próprio, eles vão determinar um ser específico. Então, você tem um nome que é seu. Então, vocês são conhecidos pelo quê? Por Miriam, por Maxwell, por Mateus, por Gidaldi. Esse nome é próprio. E todas as vezes que vocês forem escrever nomes próprios, uma das principais regras é o quê? Que eles devem ser sempre escritos com letra maiúscula. A primeira letra maiúscula. Então, diante disso, nós temos o quê? Recife, que é a capital. Mariana, cidade. Ou Mariana, aqui também pode ser pessoa. Brasil. Vocês percebem que esses nomes são próprios. Existem pessoas ou... Deixa eu só botar o carregador. Que existem pessoas, lugares, etc. que são pertencentes a este nome. Então, quando você fala Recife, você está se referindo à capital. Capital de Pernambuco. Quando você fala de Mariana, você pode falar de uma pessoa, também pode falar de uma cidade. Como aquela cidade lá de Mariana que houve aquele desastre ambiental da Vale. E quando você fala Brasil, você está se referindo a país. Então, é um substantivo próprio. Quando você fala o nome de alguém, quando você fala o nome de um lugar, quando você fala o nome de específico daquilo ali, é um substantivo próprio. Substantivo concreto, a definição vai ser o quê? Basicamente, eles vão nomear o quê? Pessoas, objetos e lugares, independente da sua existência real. Quando você fala fada, saci, mesa, cinema, você está nomeando pessoas, objetos ou lugares, independente da sua existência ou não. É um substantivo concreto. Não interessa se fada existe ou não. Não interessa se saci existe ou não, mas você está nomeando. Se uma coisa você é capaz de nomear, essa coisa é um substantivo concreto. Se você consegue imaginar essa coisa na sua cabeça e nomear, essa coisa é um substantivo concreto, certo? Independentemente da sua existência real. Vai diferenciar do conceito de substantivo abstrato. Então, eu quero que vocês levem isso para esses próximos slides. Porque substantivo abstrato, você nomeia, mas essa coisa não existe, certo? Então, quando você nomeia felicidade e paz, você consegue ver paz, você consegue perceber paz na sua frente. Ah, eu tenho uma paz aqui na minha frente. Não, você é um estado mental, é uma qualidade, certo? Tomado pelos seres. Então, quando você nomeia sentimentos, esses sentimentos recebem nomes, certo? E dessa forma eles são abstratos. Por quê? Porque você não consegue ver a existência, eles não existem por si, certo? Eles são resultado de quê? Do pensamento, da abstração, do emocional, daquilo que nós conseguimos processar na cabeça e sentir. Quando nós temos as sensações de que temos paz, felicidade, infelicidade, tranquilidade, entenderam? Essas coisas têm nome, mas você não consegue pegar nelas. Não é concreto, sabe? Você não consegue senti-las. Ou, na verdade, você não consegue vê-las. Para ficar mais fácil de você decorar quando eu tenho um substantivo abstrato, eu não consigo pegar nele, certo? E o concreto não, eu consigo nomear e pode ser que ele exista ou não, mas eu estou nomeando, beleza? Agora, quando eu nomeio e não existe, automaticamente é abstrato. Então, felicidade, pobreza, caridade, paz, amor, que são sentimentos envolvidos com a abstração, nós temos eles como substantivos abstratos. Você não consegue pegar na felicidade, você não consegue ver a felicidade, você consegue sentir se você está feliz ou triste. Pobreza da mesma forma, você consegue ver pobreza? Tem uma pobreza na minha frente? Não, existem pessoas pobres. E a pobreza é o estado em que eu posso classificá-la, beleza? Quando você fala pobreza naquele lugar, você está querendo dizer o quê? Que existe um estado, certo? Em que essas pessoas estão. É um estado, é uma condição. Caridade também, paz da mesma forma. Então, esses substantivos abstratos, eles vão ser resultados de um processo de abstração da mente, daquilo que a gente imagina, beleza? E outra classificação seria quanto aos
substantivo primitivo. E isso aqui é mais fácil da gente saber, porque substantivo primitivo como tem esse nome primitivo, vocês vão ter que associar a coisas antigas, a coisas que já existiam antes de existir a palavra em que nós conhecemos hoje, que pode ser derivada dela. Então, assim, substantivo primitivo é aquele que serve de base para a formação de outras palavras, de outros substantivos. Por exemplo, rosa. Você já viu a palavra rosado? Então, rosado é uma palavra que é derivada de rosa. Então, quem é o derivado e quem é o primitivo? Primitivo é rosa, porque já existia essa palavra. Ela serviu como base para que eu pudesse fazer ou criar um novo substantivo como a palavra rosado. Pedra, da mesma forma, pedreira, pedreiro, pedregulho. Então, são palavras derivadas de uma primitiva, e a primitiva, nesse caso, seria pedra. Gelo também da mesma forma, gelo, geladeira, geleira. Entenderam? Então, ela é a primitiva. Ela serve de base para a formação de outras palavras, de outros substantivos, de outros nomes. Ok? Quando eu falar substantivos, vocês vão entender como nomes. Substantivo igual a nomes. Beleza? Então, aqui. Eu já falei do primitivo. Os derivados vocês já conhecem, porque eu também, ao falar deles, do primitivo, eu dei uns exemplos de derivados. Então, eles vão ser criados a partir de um substantivo primitivo. Um exemplo. Roseiral, de rosa, pedregulho, geleira, pedreira, geladeira, mangueira, de manga. Então, vocês percebem que essas palavras, como o nome já diz, elas são derivadas de outras. Então, dentro da classe de palavras, nós temos esses substantivos em que a gente precisa conhecer. Dentro da prova, pode ter uma questão sobre substantivos e a classificação? Pode não, deve ter. E com certeza vai ter uma dessas para vocês. Separei muitas questões hoje, muito mais do que teoria, porque isso aqui costuma confundir vocês na hora de colocar em mente o que seriam isso, de acordo com a classificação, mas vai ficar fácil. Peguem os slides depois, estudem mais um pouquinho em casa, que isso aqui é mamão com açúcar. Então, assim, diante disso, vocês já pegaram o conceito de substantivo derivado, e agora nós temos que entender o conceito de substantivo simples. Como o nome já diz, ele é formado só por um radical. O que seria radical? Radical é como se fosse o núcleo da palavra. Então, um exemplo aqui, ó, janela, livro, trem. Vocês percebem que é só uma palavra. Se tiver na prova de vocês, substantivo simples é a classe de palavras formadas por apenas uma palavra. Tá certo. Porque ele pode entender que você interpretou radical, o núcleo da palavra, como apenas uma palavra. Isso aqui está correto. Ó. Eu coloquei substantivo simples justamente nesse slide para que vocês entendessem o conceito também de substantivo composto, que é o contrário do simples. Se o simples é formado por apenas um radical, por apenas uma palavra, como janela, livro, trem, etc., o composto vai ser diferente. Porque o composto ele é formado por mais de um radical. E aqui vocês percebem a diferença entre um e o outro. Arco-íris, 2 radicais, 2 palavras, arco e íris. Arranha-céu, também da mesma forma. Arranha, céu. E geralmente não. Os substantivos compostos devem ser separados por hífen. Obrigatório que eles sejam separados por hífen. Então percebam, substantivo simples, não tem o que imaginar. É um radical só, somente uma palavra. Celular, janela, livro, televisão, vocês percebem o quê? Que existe apenas uma palavra, apenas um radical na formação desses substantivos. Quando eu tenho arranha-céu, guarda-chuva, arco-íris, além de outros exemplos que vocês vão ver separados por hífens, essa classe de palavra é conceituada como o quê? Substantivo composto, certo? Então, não tem o que fazer, não tem o que imaginar aqui. A classificação por si já fala quem é o quê, beleza? Substantivo coletivo, coletivo vem de quê? De um grupo de pessoas, certo? Grupo de pessoas, grupo de animais, então vocês vão lembrar do substantivo coletivo a partir do quê? Dos exemplos, ó. Bando é o coletivo de aves ou pássaros.
Isso aqui para o coletivo de animais. Prova de vocês pode cair coletivo de animais. Eu aposto muito que caia, sabe? Porque isso aqui é a cara de concurso, é a cara de provinhas do estilo da CESP, do Sebrasp, que vai ser a banca organizadora do seletivo. Então, bando. Quando você fala um bando de animais, você está se referindo ao coletivo de aves ou pássaros. Quando você fala de uma boiada, é o coletivo de bois, perdão. Então, assim, vocês falam uma boiada, tá aqui já óbvio que é de bois. Quando você fala burricada, é o coletivo de burros. E quando você fala cáfila, é o coletivo de camelos ou dromedários. Então, uma cáfila passou pela BR, você está dizendo que mais de um camelo, mais de um dromedário passou pelaquela BR, por aquele caminho. Ok? Capela é o coletivo de macacos. E cambada é o coletivo de caranguejos. Certo? Preciso saber disso aqui? Precisa. E é por isso que eu vou disponibilizar o slide para vocês. Para que vocês possam tá relembrando de vez em quando. Eu vou também colocar no aplicativo para vocês decorarem no flashcard. Claro que vou. Então lá vocês vão ter contato direto com esses coletivos. Beleza? Terminou a aula aqui, já vou incluir para vocês. E lá já vai estar lá disponível para vocês esses coletivos. Cardume. Cardume é coletivo de peixes. Então, um cardume foi visto no litoral de não sei onde. Quando você fala disso, é um coletivo de peixes específicos ou não, certo? Então, continuando. De animais, coletivo de animais, nós temos também cavalaria, manada ou tropa, que pode ser um coletivo de cavalos, certo? Quando eu falo colmeia ou enxame, é um coletivo de abelhas. E falo também de colônia. Quando eu falo de colônia, eu estou me referindo a um coletivo de bactérias. Escola é um coletivo de cetáceos. Isso aqui já é menos usual. E fato é um coletivo de cabras. Vocês percebem que esses nomes são bem estranhos. Às vezes não são muito familiares. Mas vocês precisam saber porque é justamente nesses estranhos que eles podem pegar vocês. Então, quando vocês falam de fauna, é um coletivo de animais de uma reunião. Flora é um coletivo de quê? De plantas. Correto? Então, assim, substantivo coletivos acerca de pessoas, nós temos o quê? Quando falamos em banca, nós estamos nos referindo a um coletivo de examinadores. No meu TCC, a banca vai ser composta por... Então, você está falando de quê? Que os seus examinadores vão ser compostos por fulano de tal e tal e tal. Então, você fala de banca. Quando você fala de banda, é um coletivo de instrumentistas. Bando, coletivo de ciganos. Batalhão, exército, pelotão e assim por diante. Vai ter questões sobre isso? Sim, eu peguei questões sobre isso e vai ter na prova de vocês. Então, coloquem esse assunto na cabeça. Concílio, coletivo de bispo. Conclave, coletivo de cardeais. Congregação, coletivo de religiosos. Congregação fulano de tal. Você sabe que dentro daquela congregação existe religiosa. Então, quando você fala congregação, é um coletivo de pessoas, tá? Mais de uma pessoa religiosa naquele lugar. Corja ou shoulder, que é coletivo de malandros, desordeiros e ladrões. E assim por diante. Então, deu uma duplicada aqui no slide, mas pronto, chegamos nas questões. Vai ter mais conteúdo? Vai, mas depois dessas questões aqui. Então vamos fazer aqui. Qual das palavras destacadas abaixo não representa um substantivo abstrato? De acordo com os conceitos que eu passei para vocês, responda essa questão. Idosos. Oi. Qual é a letra? E. Tá. Mais alguém vai contra? Tá em dúvida em quê?
Ó, letra A. A sua conquista se deve ao seu esforço. Gente, conquista é um substantivo quando você quer falar de uma coisa inespecífica. Você acha que um carro é conquista, você chama de conquista. Você acha que uma casa é conquista, você chama de conquista. Mas casa existe um substantivo específico para ela. Mas conquista é aquilo que você imagina, é aquilo que você pensa que aquela pessoa teve. Então, quando uma pessoa compra uma casa e você acha que é uma conquista, é um pensamento seu, é um abstrato, certo? Então, tá correto, é um substantivo abstrato. Humildade, da mesma forma, você pode achar que humildade é andar com roupa simples. Isso é um pensamento seu, vem do seu abstrato, do seu subconsciente, seu pensamento. Aprendizagem também é um conceito de quê? De abstração. Você acha que a aprendizagem é saber mexer no computador? Tudo bem, é uma abstração. Você não pega a aprendizagem, você não consegue vê-la. Você consegue pensar que aquilo ali é uma aprendizagem. Atitudes, você consegue ver atitudes? Atitudes você consegue ver. Mas, por exemplo, se você acha que ter atitude é levantar às 5 da manhã todos os dias, levantar às 5 da manhã é uma ação. Se você considera isso como atitude, é o que você pensa. Então, idosos são seres e você consegue vê-los, consegue tocá-los. É substantivo que? Próprio. Não é próprio porque se fosse próprio estava aí, em maiúsculo. Seria nome de pessoas. É concreto? Existe, pode ser concreto. Se pode ser concreto e pode ser nomeado, pode ser pego, tocado, então não é abstrato, certo? Então a letra E é a resposta. Mais uma, responda essa aqui. A pergunta é, ó, no texto, 3 substantivos comuns são, ou seja, ele quer que você identifique 3 substantivos comuns. E eu falei para vocês que substantivos comuns são comuns, não tem o que falar. Eles são usados para nomear qualquer coisa. Um grupo de coisa ou um grupo não, para não confundir vocês, mas são comuns. Já leram? Eu vou passar. E aí? C. Gente, vocês leram esse texto todinho, certo? E ele queria que vocês identificassem substantivos comuns. Vocês poderiam também até não ler. Se você soubesse, lembrasse da classificação de substantivos, você poderia até não ler. Pessoas, astro e músico são A. substantivos comuns ou não? A. Gente, ele quer substantivo, então qualquer outra classe gramatical vocês não podem
selecionar. Ó, presta atenção. Pessoas, astro e músico são substantivos comuns. Por quê? Quando você fala de pessoas, você está falando de pessoas. É um substantivo comum, não tem nada especial. Agora, quando você fala de uma pessoa específica, é um substantivo próprio. Quando você fala astro da mesma forma, o músico também da mesma forma. Quando você nomeia a pessoa em si, é um músico, é uma pessoa específica, tem substantivo próprio. E astro também. Beleza? A resposta dessa questão é a letra A. Agora, a letra B por quê? Surpreendeu não é um substantivo, é um verbo de surpreender. Escolha também é um verbo. Manifestações é um substantivo, mas é um substantivo de quê? Abstrato. Abstrato. Certo? Letra C tá errada por quê? Negativas também é abstrato. Você pode achar que uma coisa é positiva ou negativa. Beleza? De acordo com o que você pensa. Giram é um verbo. É uma conjugação verbal aí. De girar. E poeta é substantivo comum. Só que ele quer os três. Prêmio Nobel, letra E, é pular logo. Prêmio Nobel de literatura é um substantivo próprio. Existe esse prêmio e tem nome próprio. Por isso que tá aí todo bonitinho em maiúsculas. Bob Dylan também, Academia Sueca também. Então, letra E, todos são nome próprio. Nomes próprios. Bora para a segunda. Terceira questão, quer dizer. Responda aí. B. Letra B. B. Questão B. É a letra B. Novamente, é uma questão bem rápida e curta, né? Pode ser que esteja na prova de vocês dessa forma mesmo. Então, eles querem que vocês conheçam a classificação. Substantivo comum, rio. Substantivo próprio, água. Gente, substantivo próprio não existe a água. Existe água normal. Água não é uma pessoa. Não foi patenteada como um indivíduo. A água é substantivo comum. Substantivo comum, país, está correto. Substantivo próprio, Itália. Corretíssimo também. Então a resposta dessa questão é letra B. Porque Itália é um país e quando você nomeia, vira substantivo próprio. Certo? Planeta também está correto. Comum. Só que substantivo próprio aí como asteroides, não. Asteroides é um substantivo comum. Substantivo comum, criança, tá correto? Substantivo próprio, creche. Depende da creche. Certo? Agora, se ele tivesse falado se ele tivesse falado creche, tia, jesuíta, estava correto, porque existe um nome próprio para aquilo. Agora, quando ele fala somente creche, você não sabe qual é essa creche, então ele não definiu. Creche sozinha é uma creche, é um substantivo comum. Ok? Substantivo como mulher, tá correto. Substantivo próprio, mãe. Não é só porque é mãe que é um substantivo próprio. Agora, quando você nomeia, vira substantivo próprio. Ok? Eu pulei duas? Não. Mais essa aí, ó. Letra D.
Quem vai mais? Os substantivos primitivos são palavras que não derivam de outras. De acordo com isso, a alternativa abaixo que contempla um substantivo primitivo, o derivado é anel. Pode até ser primitivo, só que papel não é derivado. Papel é primitivo. É tão tal que existe papelaria, papelão, certo? Então, papel é primitivo. Pedras, tá correto, que é primitivo. E rochas é primitivo ou derivado? É primitivo. Primitivo, porque você tem rochedo, certo? Tem outras, eu não lembro agora, mas eu lembrei de rochedo. Rochelle. Então, vocês percebem que se você imaginar que uma palavra tem outra que deriva dela, essa palavra é primitiva, não é derivada, certo? Letra C, árvores, tá correto, é primitivo. Plantas também é primitivo, beleza? Letra D, sapato e sapataria, corretíssimo, é a alternativa correta da nossa questão. Letra C tá errado por quê? Profissão é primitiva, carreira também é primitiva. Beleza? Tamo bem. Mais um para vocês. Letra C. Também acho que é essa aí. Hã? Estão achando que é C? Estão achando que é C? O mundo precisa de pessoas boas. Na frase acima, se a palavra destacada for substituída por um substantivo abstrato, ficaria: o mundo precisa de boa fé. E aí? Como ele quer? De boas. Abstrato de boas é bondade, gente. Beleza? Então a alternativa seria letra C. Mas boa fé não entraria aqui. Por mais que ele utilize essa palavra boa aí para confundir vocês, mas um substantivo abstrato com palavra boa seria bondade. Letra B. O mundo precisa de boa sorte. Gente, ele está querendo que você relacione com boas lá de cima, certo? Como se ela fosse substituída. Então, a única que entraria aqui seria a letra C. Letra D também não dá, porque o mundo precisa de bons e ruins. Ele quer que você substitua e quer ver como que ficaria. Todo mundo entendeu aqui? Acho que sim, né? Mais uma. D. Não faz substantivo próprio. Eu acho que é a letra C.
E aí? Os substantivos próprios são palavras que particularizam os seres. Das opções abaixo, a que não contém um substantivo próprio é: letra A. São Paulo é uma cidade que possui, ou seja, aqui é substantivo próprio, já pulo. A ONU também é um substantivo próprio, certo? Atualmente, muitos países fazem parte da União Europeia. Também é um substantivo próprio. Existe a União Europeia. É um clube, é um grupo de países que compõem a União Europeia. Então, existe. Por isso está aí em maiúsculo. Letra D. Diversos personagens do folclore brasileiro são de origem indígena. Letra D. O planeta Terra é um dos 8 planetas do Sistema Solar. Como ele está se referindo à Terra, é substantivo próprio. O que não é próprio aqui é o folclore brasileiro. Ok? Então é a letra D a resposta dessa questão. Porque o folclore brasileiro você pode entender como diversas coisas. Pode ser uma cultura lá no Nordeste, aqui no Nordeste, lá no Sudeste, no Oeste. Você diz que faz parte do folclore, então você está dizendo que faz parte de um grupo geral. Você não está querendo nomear uma coisa específica em si, nem um coletivo, certo? Mais uma. Acho que é. É letra E. Letra E. E. Os substantivos derivados são palavras que derivam de outras. Das opções abaixo, todas representam um substantivo derivado, exceto letra A. O jornalista é um profissional de comunicação social. Qual é o substantivo aqui? Derivado. Jornalista, que deriva de jornal. Letra B. A qualidade de atendimento telefônico da empresa é muito boa. Então, telefônico vem de telefone. Então, aqui é um substantivo derivado. Letra C. Desde criança viveu em um casarão perto do rio. Casarão é derivado de casa, então é um derivado. Letra D. O carteiro passa em casa todos os dias. Carteiro vem de casa, de carta, então também é um derivado. Só sobrou letra E, que é a resposta. No outono, as folhas costumam cair das árvores. Outono vai derivar de quê? Costuma é um verbo, do costumar. E cair das árvores, árvores é primitivo. Então não tem nenhum substantivo derivado na letra E. Resposta da questão. Mais uma. Isso aqui é como se fosse para vocês saberem o que pode derivar dessas palavras a partir de que você considera uma abstração, tá? Ele quer um substantivo abstrato para cada uma delas. É tão tal que eu vou colocar bem aqui do lado da resposta. Letra C. Não, ele não quer uma certa não, viu? Ele só quer que vocês digam o que pode ser derivado dessas palavras.
Isso aí não, macho. Fala aí. Branco. Se você quer fazer um substantivo abstrato de branco, você pode criar qual Branqueado. palavra? Brancura. Você pega brancura. Quê? Já bem isso. Brancura. Quando você diz que uma coisa deu uma brancura aqui na minha visão. Pode ser. Pode ser abstrato, é aquilo que você está pensando, é o que você veio na sua mente, é o que você nomeou, seu consciente, seu pensamento. Jovem, você vê juventude? Não, mas você É, sabe que juventude existe. Você sabe que juventude é uma coisa que você pode considerá-la, certo? Maldade, você vê maldade? Você considera maldade. Você categoriza uma coisa como maldade, mas você não pega na maldade, você não vê a maldade, você não consegue tocá-la. Não é concreto, é abstrato. Certo? Feio, feiura. feio isso. Delicado, delicadeza. Você considera uma coisa como delicadeza a partir do quê? Do que considera, daquilo que você acha. Certo? Então tá aqui a resposta. Brancura, juventude, maldade, feiura, delicadeza são todos substantivos abstratos que podem derivar dessas palavras e que vocês... Por que é abstrato? Porque vem daquilo que vocês processaram. Certo? Da abstração. É um processo de abstração. Beleza? Mais uma aí. Um e três. Ó, os substantivos simples é uma de definição, né? Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra, tá correto? Está. Tá, eu falei pra vocês que o simples é apenas o radical. E eu falei também que pode ser que a questão entenda que você considera radical como palavra. E é realmente palavra. Uma palavra só é substantivo simples. Mais de uma palavra é substantivo composto. Então, segunda, os substantivos simples são sempre grafados em letras maiúsculas. Mas isso aqui não. Quem Não. é sempre grafado com maiúsculas é os próprios. Cidade, pessoa, certo? 3. Os substantivos compostos são sempre formados por mais de uma palavra. Tá corretíssimo. Então a resposta certa é 1 e 3. Um e Letra três. C. Mais uma. Esse aqui eu vou ler para ser mais rápido. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de pessoas, seres, coisas, objetos ou animais da mesma espécie. A alternativa que contempla somente substantivos coletivos de pessoas é... Então, eu dei aquela lista todinha para vocês, falei que ia cair. Caiu. Certo? Teve questões com essa temática. Então, vamos aqui. Ó. Assembleia, eu falei que era o quê? Uma reunião de pessoas. Concílio é de quem? Dos papos. Oh, De bispo, de padres. isso. E conclave. Mesma coisa. Então, você vê que todas elas aqui são de pessoas. Eu já deixo ela aqui e vou para as outras. Congresso pode ser de pessoas. Pode ser de religiosos. Bando Não. já é diferente, porque bando é de aves ou de pássaros. Então não é pessoas, é animais. Elenco tá correto, porque é um elenco de instrumentistas, pode ser. Assim como banda. Certo? Farândula. Ah, não sei nem o que é, mas deixa aqui. Você vai excluir a alternativa por causa dos outros. Exército. Pode ser, mas também pode ser um exército de gafanhoto. Certo? Então aqui, ó, animal, já corta. Povo, pode ser turma também, mas alcateia não. Alcateia é de quê? Coletivo de quê? De lobo, né? Então letra E, time, tripulação e burricada. Burricada é de burros. Então não pode ser de pessoas. A alternativa que sobra é letra A.
Certo? É. A aula de hoje a gente encerra aqui para não ficar tão longa, beleza? Mas na próxima já tem mais